Amém. A nossa mensagem dessa noite, ela está dentro de uma carta doutrinária do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios. E o tema é uma parte do versículo: pela graça sois salvos. Por que nós celebramos a ceia do Senhor essa noite? Porque nós somos salvos pela graça. Amém? Então abra comigo em Efésios capítulo 2. Hoje nós estamos sem o nosso projetor, teve um probleminha técnico. A transmissão está funcionando no YouTube? Amém. Então você que está aí acompanhando na sua casa, também abra sua Bíblia em Efésios 2, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? A carta de Paulo aos Efésios foi escrita por ocasião da sua prisão em Roma. Paulo estava preso. Essa carta foi escrita entre os anos 60 e 61. Paulo ele esteve em Éfeso algumas vezes, e no período em que ele ficou mais tempo, foram pelo menos 2 anos e 3 meses. 2 anos ensinando na escola de Tirano, 3 anos numa sinagoga judaica, e ali Paulo estabeleceu princípios doutrinários que o próprio Deus havia revelado a ele. E quando ele vai para a prisão em Roma, ele escreve essa carta, e essa carta traz à memória novamente os princípios doutrinários que o próprio Paulo tinha estabelecido na igreja. E amados, é uma carta de suma importância para nós. Caberia assim um estudo prolongado de várias semanas, de vários domingos numa escola bíblica, para a gente aprofundar nesse texto, nessa mensagem de salvos pela graça. Mas a gente vai trazer hoje nessa mensagem, nesse culto, um aprofundamento mais curto, porém não menos importante. Eu quero lançar algumas perguntas para que você reflita. Pode alguém vir a Cristo por conta própria? Se alguém chegasse para você e fizesse essa pergunta, qual seria a sua resposta como um cristão que conhece a palavra de Deus? Alguém pode ir a Cristo por conta própria? O ser humano, o homem, ele pode decidir sobre a sua salvação? Somos nós que decidimos a respeito da nossa salvação? Em outras palavras, o homem tem livre-arbítrio? Se tivesse um Enem bíblico, o que você responderia? São perguntas importantes. Nós precisamos saber a resposta a essas perguntas. O homem tem o livre-arbítrio, né? Isso é muito questionado em podcasts, em entrevistas na internet, né? Mas muitos crentes ficam em dúvida com relação a essas perguntas. E o que de fato é o livre-arbítrio? Uma definição bíblica seria o livre-arbítrio, a capacidade do ser humano de fazer uma livre escolha por Deus. Isso é livre-arbítrio. Se eu tivesse a capacidade de fazer uma livre escolha por Deus, eu decido sobre a minha conversão. Alguém concorda com isso? Foi você que decidiu aceitar Jesus, ou foi uma ação completa de Deus para que você cresce, para que você se arrependesse
e recebesse o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Nós não aceitamos, né? Embora é muito usado essa expressão, aceitar a Cristo, nós não aceitamos, nós recebemos pela fé. Aceitar é uma decisão própria, uma escolha, eu aceito ou não aceito, eu que resolvo, eu que decido. Receber pela fé é diferente. Então eu discordo quando se usa a expressão aceitar a Cristo. Quem sou eu para aceitar? Ele que me aceitou. Então, amados, são princípios que muitas vezes a gente deixa perder a essência, o valor deles, né? Quem teve a iniciativa? Quem decidiu? Foi você ou foi Deus? Quando eu fui convertido a Cristo, quem decidiu? Eu ou o Senhor? Eu uso essa expressão. Eu fui convertido, eu não me converti. Se dependesse de mim, eu estaria não convertido até hoje. Então, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, né? E qual o motivo de nós estarmos fazendo isso? Foi porque eu aceitei Jesus ou porque o Pai me escolheu nele antes da fundação do mundo? Olha como a coisa começa a ficar diferente quando a gente vai para o texto bíblico. Amados, eu vejo que é importante esclarecer isso, deixar bem claro que toda a iniciativa, toda a obra de salvação partiu de Deus e foi realizada completamente por Ele. Nós vamos chegar a uma conclusão, porque a Bíblia nos ensina assim. Não é só o pastor que está falando, mas o pastor veio de uma origem presbiteriana. Os presbiterianos seguem fielmente a palavra nesse ensino. Os batistas e muitas outras denominações cristãs. Denominações que têm como base de fé a salvação unicamente através da obra de Jesus Cristo. Assembleia de Deus e muitas outras denominações. Nós somos salvos pela graça, pela obra de Jesus Cristo, e não porque eu quis, porque se dependesse de nós estaríamos no pecado até hoje. Foi Ele que nos escolheu, que nos elegeu em Cristo Jesus para a salvação. O Pai nos escolheu, e esse é o grande motivo de a gente celebrar a ceia do Senhor. Maior gratidão que eu posso ter a Deus foi porque Ele me elegeu em Cristo para a salvação. O único homem que teve o livre-arbítrio, Adão tinha o livre-arbítrio. Adão ainda não conhecia o pecado. Ele podia decidir a respeito da sua condição, e ele escolheu desobedecer a Deus. E quando ele desobedece a Deus, aquela condição perfeita que ele tinha foi derrubada. O pecado entrou, a morte entrou, e nós nascemos nessa situação, recebemos essa herança de pecado. A iniciativa toda foi de Deus. Lá em Gênesis 3:8 diz que o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor. Eles pecaram, e agora quando chegava a viração do dia, onde o Senhor visitava e andava com eles no Éden, no jardim, eles não têm mais coragem de se colocar na presença de Deus. Eles se escondem, fazem vestes inadequadas. E quem é que vai em busca deles? Deus. Deus sabia onde eles estavam, mas Deus pergunta: onde estás? Essa pergunta de Deus era uma pergunta para levá-los a uma confissão. Deus sabia onde eles estavam, escondidos ali, se vestindo com uma folha de figueira. E Deus pergunta: onde estás? Essa pergunta de Deus levava eles a fazerem a confissão necessária. Porque não há conversão, não há arrependimento sem uma confissão. Não há como eu me achegar na presença de Deus sem eu reconhecer que eu sou um pecador, que preciso do perdão e preciso confessar a Ele toda a minha limitação, todo o meu pecado. E Deus conduz o primeiro casal a essa confissão, e eles confessam. E naquele momento, naquele diálogo, o próprio Deus estabelece o caminho da salvação. Lá em Gênesis 3:15, há a primeira profecia de que viria da descendência da mulher, em forma humana,
um representante humano, divino, que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente era a representação de Satanás. Quando o homem peca, Satanás adquire o poder da morte, e a morte entra. Quando Jesus vence a morte, Satanás perde esse poder, porque Jesus estabelece um caminho de vida eterna. A morte física permaneceu, mas não mais a morte eterna. Então a gente vê isso de uma maneira muito clara, e você abre comigo em João, capítulo 3, veja como é claro essa explicação. A gente vai começar com o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, João 3,16. A gente sabe de cor, mas a palavra diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos passar pela morte física, mas existe vida depois dessa vida. Nós só não vamos passar pela morte se Jesus voltar antes, se nós formos a geração do arrebatamento. Em João 3,36, repete novamente esse princípio. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E João 5,24, novamente: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquela palavra profética lá de Gênesis 3,15 se concretizou em Jesus Cristo. Ele venceu a morte, derrotou o diabo e deu vida eterna para todo aquele que nele crê. Então, a partir daquela queda, o ser humano tem agora o que nós chamamos, a definição é livre agência, é diferente de livre-arbítrio. O que é a livre agência? É a liberdade de agir e tomar decisões em âmbito natural, em âmbito material. Eu posso tomar decisão da roupa que eu vou vestir, do caminho que eu vou fazer para vir na igreja, do que eu pretendo fazer no dia de amanhã. Posso tomar decisão de um investimento financeiro, de um carro que eu vou comprar ou vender. Posso tomar inúmeras decisões, mas todas em níveis humanos. Eu não tenho mais a capacidade de tomar uma decisão. Eu não tenho mais o arbítrio para tomar uma decisão espiritual para minha salvação. Ser humano nenhum consegue fazer isso se não houver antes o trabalhar de Deus. Por isso, exatamente por isso que Paulo escreveu em Efésios 2, versículo 1: Ele vos deu vida, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Essa é a condição natural do ser humano antes da sua entrega, da sua conversão a Cristo. Morto espiritualmente. Você tem vida física, vida natural, mas a tua vida é conduzida pela tua vontade, pela vontade da tua alma, do teu intelecto, da tua parte racional, pelo desejo da tua carne. Não tem vida espiritual, espiritualmente está morto. E se está morto espiritualmente, não tem como fazer escolha por Deus. O homem natural vive por conta própria, e mesmo quando ele pratica boas obras, ela não tem a motivação correta. Muitas pessoas que não nasceram de novo, não nasceram do Espírito, praticam boas obras, mas a motivação delas nunca é glorificar a Deus. São boas obras para exaltar a si próprio, para satisfazer o ego, para aparecer, para ficar bem consigo próprio. Então essa não é a motivação correta. Então o que um morto pode fazer? Um morto não toma decisão alguma. Alguém espiritualmente morto, sem comunhão com Deus, não tem como optar pela salvação. Essa era a nossa condição. Essa expressão é muito forte. Todo ser humano nasce espiritualmente morto. Olha que parece uma contradição. Nasce espiritualmente morto, é a condição do ser humano. Nasce fisicamente, mas espiritualmente está morto. Até aquela criancinha bonitinha, tão inocente,
se o pai e a mãe não ensinar os princípios básicos de vida para essa criança, vai chegar um momento que ela vai virar um bicho, porque a natureza carnal vai prevalecer. Eu gosto de colocar um exemplo básico que a gente que é pai já viveu isso. Coloca duas crianças junto, dá um brinquedo para cada um, e não vai dar 5 minutos, um vai estar brigando para tomar o brinquedo do outro. E isso vem da onde? Dessa natureza caída. Por isso que os pais são responsáveis pela educação e formação da criança desde o berço, para que ela vai tendo noção de certo e de errado, e principalmente ensinar os princípios de Deus. Mas a condição natural do ser humano é exatamente essa. Por isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos, lá em João 3,3. Nicodemos era um mestre da lei, ensinava a palavra de Deus, o Antigo Testamento na sinagoga, era um professor. E Jesus disse para ele: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A condição do ser humano natural é de morte espiritual. E quando a gente começa a ler Efésios 2, de 2 a 3, mostra a condição do homem natural, mostra a nossa condição antes da nossa conversão. Talvez a gente possa se lembrar um pouco de como nós éramos antes da nossa conversão. Ele diz assim: o que nós fazíamos? O homem não regenerado, o que ele faz? Ele está morto em delitos e pecados. O que mais? Ele anda segundo o curso desse mundo. Ele anda para se satisfazer com tudo que o mundo oferece. Ele mergulha no pecado do mundo. Ele anda segundo Satanás, o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Está se referindo a Satanás, ao controle espiritual. O homem natural não convertido está debaixo de um controle espiritual regido por Satanás, debaixo da influência de demônios, para fazer a vontade do diabo, ainda que aparentemente ele seja todo bonzinho. Essa é a condição, amados, sem o novo nascimento. E mais, ele diz que o homem continua filho da desobediência, filho da ira, andando segundo as inclinações da própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era a nossa condição antes da nossa conversão. Todos aqui são convertidos em nome de Jesus, amém? Se você pode então lembrar como você era antes. Se você não lembra como era antes, talvez tenha que passar pela conversão, porque tem que acontecer alguma diferença na nossa vida a partir do momento em que nós fomos convertidos a Cristo Jesus. Se não aconteceu nenhuma diferença, é porque não nasceu de novo, e aí é muito grave, né? Então, nós já nascemos assim. Davi, lá no Salmo 51, versículo 5, ele faz a confissão, ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado gerou a minha mãe. Eu fui gerado em pecado, já nasceu na iniquidade, tudo bonitinho, nenenzinho, mas nasceu na iniquidade. Se deixar, o pecado vai controlar essa vida. Então o homem não regenerado está espiritualmente morto, e a sua natureza é má por essência. 1 Coríntios 2,14, olha o que Paulo diz aí: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A condição do homem natural. Ainda que faça boas obras, a motivação é errada. Lá em Jeremias 13, 23, tem um versículo que eu gosto muito, e diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo mudar as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Ou seja, em outras palavras, Deus estava falando pela boca de Jeremias: pode o homem sozinho fazer alguma coisa que para ele é impossível? Um etíope, um afrodescendente pode mudar a cor da sua pele? Um leopardo pode fazer com que mude as suas manchas? Não pode. Então, se nós estamos dessa forma espiritualmente, como a gente vai fazer o bem? Então, qual é a solução para nós? Qual é a saída, né? O homem só se achega a Deus se ele for atraído por Deus.
Com laços de amor eu te atraí, com benignidade eterna eu lhe trouxe a minha presença. Essa é a resposta. Nós só seremos salvos se Deus nos salvar. E aí muda muita coisa no nosso entendimento, né? João 5, versículo 21, vamos voltar lá para o Evangelho de João. Como é claro isso que eu acabei de dizer, nós só somos salvos se Deus nos salvar. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica. Como que está escrito na sua Bíblia? Aqueles a quem quer. A minha tradução Almeida, Revista e Atualizada. Assim o Filho, com letra maiúscula, Jesus Cristo, vivifica aqueles a quem quer. João 5, versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A natureza humana, ela não vai buscar, ela tem que ser buscada. João 6, 44 e 45, esse aqui é mais claro ainda. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que é da parte do Pai tem ouvido e aprendido, e esse vem a mim. Então nós vemos aqui que depende de Deus. A salvação não vem por mero convencimento da mente. Nós podemos argumentar quanto for com uma pessoa. Você pode usar toda a teologia, todo o conhecimento, toda a eloquência, toda a persuasão para tentar convencer alguém a se converter a Cristo. Se não houver um trabalhar do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Eu já passei por essa experiência de começar a discipular uma pessoa, e uma pessoa culta, e eu começar a usar de todo o conhecimento bíblico, teologia, e tentar explicar e falar para que aquela pessoa entendesse e visse que eu também entendia alguma coisa, né, a mais que os outros, querer convencer. Não se converteu, pelo menos por enquanto. Então, amados, depende da ação do Espírito de Deus. Se não houver ação, o convencimento do Espírito Santo, tudo será em vão. Ao passo que às vezes numa conversa tão simples, num testemunho muito rápido, simples, você fala de Jesus para alguém, a pessoa nasce de novo, o olho brilha, o coração dispara. Por quê? Porque naquela palavra simples Deus agiu, e Deus tem o tempo certo para agir. Nem por isso nós podemos deixar de falar, porque a nossa missão é levar o Evangelho. Todo aquele que já foi salvo precisa obedecer essa ordem de Cristo: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A missão da igreja é pregar, é ensinar, é testemunhar. Nós temos que fazer isso. Nós não sabemos quem o Espírito Santo vai tocar, mas é pela palavra que começa. Então, que a gente faça a nossa parte. Quando Cristo grita: Lázaro, vem para fora, esse é o grito que transforma e vivifica. Você acha que Lázaro tinha condição de sair se Cristo não chamasse? É a mesma condição espiritual do ser humano. Precisa do chamado de Deus. Lázaro não tinha escolha, estava morto. Só que ele não pôde resistir à voz de Jesus Cristo quando ele ouviu. Assim como Deus trabalhou de uma forma tremenda na nossa vida, que quando Ele nos chamou, quando chegou aquele dia, a gente não conseguiu resistir, a gente se rendeu. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E uma vez que nós somos vivificados, regenerados, nós vamos chegar ao nosso destino final. Hoje pela manhã eu fiz uma ministração sobre duas características do Espírito Santo que Paulo
Paulo usa duas expressões a respeito do Espírito Santo. Ele é o selo e ele é o penhor. A gente trabalhou um pouco isso nessa manhã. E é exatamente isso. Uma vez que Ele nos vivificou, regenerado, é gerado de novo. Uma vez que o Espírito Santo, nós somos gerados pelo Espírito de Deus, nós temos garantia de que chegaremos ao nosso destino final. Efésios 1, versículo 13 e 14. Vamos voltar aqui para Efésios. Em quem também vós, como que começa a nossa conversão? Em quem também vós, depois que ouviu a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É o Evangelho. Um dia alguém pregou para nós, um dia nós ouvimos a palavra do Evangelho. Paulo chama o Evangelho da vossa salvação. Aí nós cremos. Quem gerou a fé para que nós pudéssemos crer? O Espírito Santo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Voltando para o versículo 13. Tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo é o selo, é a marca, é a garantia. De qual promessa? Da promessa de João 14, versículo 16. Quem prometeu? Jesus Cristo. Qual era a promessa? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Glória a Deus. Por isso é Santo Espírito da promessa. Quando nós cremos, recebemos esse selo, essa marca espiritual. Quando você compra um produto autêntico, normalmente ele vem com selo de garantia. Um iPhone, um relógio bom de marca, ele tem às vezes um selo tridimensional que ninguém consegue falsificar. Garante que é um material original, né? Espiritualmente nós temos essa marca do Espírito Santo. Satanás não pode falsificar. O reino espiritual vê em nós essa marca. Satanás e os demônios veem em cada crente nascido de novo o selo, essa marca espiritual que nós temos. E o selo era uma garantia. E depois ele fala o penhor, o versículo 14, o qual é penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? Glorificação, glória eterna. Nascidos de novo, adotados como filhos, co-herdeiros com Cristo. Nossa herança é a eternidade. E Ele é o penhor, é a garantia da nossa herança. Nasceu de novo em Cristo. Você se converteu de verdade. Você tem certeza desse novo nascimento? Você já tem certeza do teu destino eterno. Não precisa mais viver atemorizado, com medo. Porque você é um filho que não vai ser descartado jamais pelo Pai. Amém, igreja? Isso aqui é fundamento de fé. Um nascido de novo, gerado pelo Espírito, não existe essa conversa de perder a salvação. Para quem de fato foi gerado de novo. Para quem de fato nasceu do Espírito de Deus. Então, Paulo dá uma palavra que sustenta até o final da nossa vida a nossa fé. Lá em Efésios ainda, agora no capítulo 1, no versículo 4, diz claramente que o Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Versículo 5, e em amor, foi um ato de amor tremendo do Pai ter nos escolhido, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nós somos predestinados para a adoção de filhos. Foi o que aconteceu com todos nós que nascemos do Espírito. Recebemos a adoção de filhos, segundo a vontade do Pai, para louvor da sua graça e da sua glória. Versículo 7, Efésios 1:7, no qual nós temos a redenção. Nós somos redimidos, nós somos resgatados, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. A nossa dívida foi paga. Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a abundante riqueza da sua graça. Não dá para medir o tamanho da graça de Deus por nós. Então, amados, é por isso que nós podemos celebrar a ceia, porque nós somos inseridos como filhos, nós somos colocados como membros do corpo de Cristo,
Nós somos escolhidos, eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Tudo isso que está aí na palavra de Deus é uma realidade. Então, não há motivo maior de gratidão, de dar glória a Deus por isso, porque se Deus não tivesse tomado essa iniciativa, ai de nós, não tínhamos chance de nos achegar a Ele por nossa própria conta, nem por nossos esforços, nem pela lei. A lei foi dada para a nação de Israel, mas a lei apontava para a graça. A lei provava que o homem não era capaz de cumprir a lei, e se ele falhasse em um ponto da lei, ele tinha perdido. Por isso que ficavam ali fazendo inúmeros sacrifícios de animais, e derramando sangue de animais, e oferecendo no templo. E Jesus vem, oferece o seu sangue, uma única e suficiente vez. Acabou todo o sacrifício. O que aponta isso para nós hoje? Não são pelos meus esforços, pelo meu mérito, que eu vou ser salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus. Isso é uma doutrina fundamental da palavra de Deus. Então, amados, não alimente dúvida quanto à sua salvação. Não deixe que o inimigo coloque dúvida em relação a isso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele dá um direcionamento, né? Eu vou ler aqui o capítulo 8, a partir do versículo 5. Eu citei isso também hoje pela manhã. Quando nós mergulhamos na palavra, quando a gente se volta para a palavra, tudo muda dentro do nosso coração. Há uma certeza, há uma convicção, uma tranquilidade, há uma paz. Que seja qual for o momento em que findar a minha vida, eu vou para a presença de Deus. Todos nós precisamos ter essa paz no nosso coração. Em Romanos 8, versículo 5, Paulo diz assim: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós podemos avaliar se a nossa inclinação está para a carne ou para o Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 6. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8. Agora olha o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha a observação que Paulo coloca no meio desse texto. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, você tem que ter certeza que você é um santuário do Espírito Santo. Nós temos que ter convicção de que o Espírito Santo habita em nós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Quando Jesus morreu em relação à natureza humana e foi colocado no sepulcro, foi o Espírito de Deus que agiu no corpo de Jesus Cristo para ele ressurgir vida em corpo glorificado. E o mesmo Espírito que fez isso com o corpo de Jesus Cristo, ele foi o primeiro, o primogênito a receber essa vida glorificada no corpo. O mesmo Espírito vai fazer isso conosco. Nós vamos morrer, nossa alma, o Espírito vai para a presença de Deus, o corpo vai para a terra, vai virar pó. Mas há uma palavra de Deus que um dia nós vamos receber também um corpo glorificado. Vai haver uma ressurreição do corpo pela ação poderosa do Espírito Santo, assim como ele fez com Jesus Cristo. Palavra de Deus. E é tão maravilhoso isso. E Paulo, ele chega um pouco mais adiante aqui em Romanos 8, e ele diz assim, versículo 13: se vocês caminharem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. A pessoa que não nasceu de novo, ela não tem preocupação em mortificar a carne. Aliás, ela vive no pecado com prazer. Ela sente prazer
em viver no pecado, em satisfazer a sua carne. Não há sequer peso de consciência. Faz e ainda se orgulha de ter cometido o pecado. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, e isso é uma prova de que o Espírito Santo habita em nós, nós não temos mais prazer no pecado. O pecado nos entristece, nos leva ao arrependimento. O pecado pesa porque nós ofendemos a Deus, porque nós temos consciência que fizemos o mal. E enquanto nós não nos arrependemos e choramos e dobramos o joelho na presença de Deus e confessamos e sentimos o perdão, a gente não tem paz. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo está agindo, ele está ali. Foi o que ele fez com o filho pródigo. O pródigo saiu da casa do pai, aprontou 1001. Um dia o pródigo se arrependeu. Se o Espírito de Deus não tivesse agido nele, ele teria morrido do mundo. Mas quando é filho, o Espírito Santo age e traz de volta. Nós não precisamos passar por essa experiência dolorosa de querer experimentar sair da casa do pai e dar umas beliscadas no mundo lá fora. Isso vai pesar caro para a gente, porque o filho, o pai busca, nem que seja pela dor, nem que tenha que levar para o leito. O pai busca o filho, nem que seja na base do sofrimento, mas glória a Deus, porque ele busca. Não sois bastardos. O filho é, como a palavra de Deus diz, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, amados, guardem isso no coração. Se firmem nessa palavra de fé. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Isso é o que nos fortalece nesses tempos difíceis, nesse período de reta final do tempo da graça. Isso é o que vai manter a nossa fé, a nossa perseverança, de não voltar atrás, de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de ficar firme, ainda que o mundo nos abale. O que vai nos manter firme é a fé na palavra de Deus, é a convicção dessas verdades que a gente está trazendo à memória novamente. E para a gente encerrar, até quando isso vai? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Esse trabalhar do Espírito, que é a nossa garantia de que nós vamos adentrar os portais eternos um dia, ela está firmada aqui, porque esse trabalhar, ele é contínuo, até que a gente chegue à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando que nós vamos atingir isso? Na glória. Quando não houver mais a limitação da natureza humana, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando que eu vou atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo? Na glória, onde o pecado não vai mais ter poder sobre a minha vida. Nenhum pecado entra ali. Então a gente só pode terminar dando glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o nosso Ministério de Música. Nós vamos orar. E a nossa oração só pode ser uma oração de uma gratidão tremenda a Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e pela graça nós fomos salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. É graça.